Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, manda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. Mas
gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Sextou! E nada melhor do que sextar com doutrina espírita, sextar com Allan Kardec. Não tem sextou melhor que esse. Muito boa noite a você que está agora conosco, aqui eu e a Mauri, pelos estúdios virtuais da Web Rádio Estação da Luz. É uma grande alegria, uma grande honra podermos compartilhar esse espaço com você, né, nessa sexta-feira, 20h30. E espero que você esteja bem, esteja em paz, esteja sereno. E se por acaso as circunstâncias da vida não favoreceram, né, para as escolhas mais adequadas para que você estivesse em paz, em serenidade, não se preocupa não. O Pai que cuida de nós logo vai trazer novas oportunidades para que você refaça as suas escolhas, repare o seu momento evolutivo e possa, sim, gozar da felicidade relativa dos bons espíritos. E para você que não está assistindo agora na sexta-feira à noite, está assistindo em outro momento, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom qualquer momento, de qualquer lugar que você esteja, receba o nosso abraço, receba o nosso cheiro, certo? Como diz o pessoal lá da minha terra. Então, deixo aqui, antes de passar para o Mauri, aquele grande abraço, aquele grande arroxo, né? Nosso querido Tavares, esse nordestino, porreta, igual a mim, que se esforça, que faz o que pode para compartilhar os conhecimentos que nos conduzem a um esclarecimento cada vez maior e melhor da realidade existencial da vida. Meu querido Tavares, sinta-se abraçado. E a você que está assistindo, não na Web Rádio Estação da Luz, mas nas emissoras parceiras, também sinta-se abraçado. Abraçamos também a turma do Esmiuçando Allan Kardec, o grupo ao qual nós fazemos parte. Cada um de nós aqui participa de uma casa espírita física, né? Mas tanto eu quanto a Mauri compartilhamos conhecimentos e experiências pelo grupo Esmiuçando Allan Kardec, né? Grupo que compartilhamos estudos. Nosso querido Maurício acabou de fazer o estudo do livro Diversidade e Carismas. Próximo ano vai trazer um bate-papo sobre o livro Diretriz de Segurança, que é algo assim, um bate-papo com o Raul e com o Divaldo, e aí fazendo a leitura sempre a partir do olhar de Allan Kardec. Nós temos nosso grupo de estudo da mediunidade, de estudo do livro dos médiuns, estamos estudando a Gênese,
né? Inclusive hoje foi o nosso último encontro, ficam lá transmitidos no canal Esmilson de Allan Kardec, e a querida Amandinha também está ali com um recessozinho agora, começar um recessozinho, com os estudos na sexta, no sábado e na segunda-feira, sempre pela manhã, porque a Amanda mora lá no Japão, então é noite para ela, manhã aqui para a gente, das obras de André Luiz, Joana de Ângeles e Manuel Flamengo de Miranda. E esperamos que, se tudo der certo, próximo ano teremos mais atividades ali transmitidas pelo canal Esmiuçando Allan Kardec. Muito bem, pessoal. Já abre aí o seu livro dos Espíritos. Nós estamos na questão 553A, mas nós vamos lembrar as anteriores dentro desse assunto, poder oculto, talismãs e feiticeiros. Mas antes, passando aqui para o meu querido Amauri, para ele trazer as suas considerações iniciais, trazer o seu boa noite, e já na sequência, já fazendo a nossa prece inicial. E aí, meu querido, como é que você está? Fechado seu microfone. A felicidade só não é plena porque ela ainda não é permitida por nós mesmos, né? Dado o nosso atraso espiritual, enfim, nosso envolvimento ainda com as coisas que não nos trazem felicidade, mas a gente se abraça assim mesmo. Enquanto isso, a gente vai ficando feliz da vida, né? Tanto quanto não seja possível, junto a amigos como você, como Tavares, como a patota todinha do Esmiuçando Allan Kardec, né, da qual eu me sinto orgulhoso de fazer parte e participar aí de forma responsável, analisando os textos de Kardec e fazendo a devida ponte com a nossa realidade. O que nós fazemos aqui nessa sexta à noite é buscar a compreensão, tirar mais alguns véus que Kardec nos ajuda a fazê-lo, né, com a ajuda dos espíritos, e, por que não, com a nossa ajuda também, tanto quanto compreendemos aí na trajetória a necessidade disso. Eu fico muito contente, meu irmão, de ser recebido aqui nessa web rádio Estação da Luz, pelo nosso querido Tavares e por todos os que o rodeiam, né? Sabemos que são muitos e gente porreta. E vamos em frente, né? Feliz da vida, porque a oportunidade nos chama ao trabalho. Muito bem, meu querido. Então, você pode fazer a nossa prece? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, então, nesse mesmo diapasão, pedindo a presença dos nossos irmãos da espiritualidade, dando as boas-vindas a todos aqueles que, assim como nós, necessitamos da oportunidade de retirar esses tais véus e iluminarmos os nossos próximos passos para que saibamos, quando pedimos as coisas aos céus, a gente peça e obtenha essa luz, mas saibamos que a estrada não nos é subtraída, precisamos caminhar por ela. Então, pedindo luz e forças, seguimos em frente e convidamos a todos os irmãos que conosco comungam a existência, tanto da espiritualidade quanto aqui, e também pedimos a presença do nosso Mestre Jesus, a tudo pautar, a nos inspirar e trazer aquela paz de que necessitamos. Que assim seja. Muito bem, meu querido Amari, obrigado pelas suas considerações iniciais, sempre muito, muito afetivas, e obrigado pela sua prece. Meu querido, nós estamos, né, nosso programa é Estudando as Obsessões com Allan Kardec, e eu já queria fazer um apelo à turma. Tá? Nós estudamos ali o prefácio das preces pelos obsessores obsidiados, no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 28, né? Fizemos ali, foram várias e várias semanas, assim, mergulhando bastante naquele texto, indo e voltando, porque nós não temos pressa. Aí, encerrando, viemos para o Livro dos Espíritos para estudar as questões do capítulo 9, que são justamente as questões que fundamentam, que embasam esse tema das obsessões. Porque é justamente o capítulo que fala sobre a influência dos espíritos
no nosso dia a dia, em nossos pensamentos, em nossos atos e tudo mais. E aí nós já estamos chegando no final, temos agora um pouquinho as questões. E na sequência, nós vamos estudar o que eu entendo como o mais completo estudo publicado até hoje sobre obsessões. O mais completo. Que é o estudo sobre os processos de Morzine. É uma comunidadezinha que tem no norte da França, na região da Saboia. E começa um caso lá, né? E Kardec vai visitar esse local. Inclusive, isso faz com que ele mude a concepção que ele tinha sobre possessões. E é um texto bem longo, por isso que eu falo o mais completo, tanto que Kardec publicou na Revista Espírita em 6 artigos. Na verdade, 5. Né? O primeiro artigo está em dezembro de 1862, tá? Dezembro de 1862. E os outros 4 ele publicou na sequência, quase na sequência, em 63. Janeiro, fevereiro, abril e maio. Ele pula março. Então, são 5 partes. Então, dezembro de 62, janeiro, fevereiro, abril e maio de 63. Aí você diz, mas você falou que eram 6. É que em agosto de 64, um ano depois, ele publica um novo artigo com o seguinte título, eu estou até lendo aqui, Novos detalhes sobre os processos de Morzine. Então, eu já queria fazer o apelo para que todo mundo já comece a ler esse texto. Tá? Eu estou fazendo uma edição, pegando do Kardecpédia, como eu tenho usado as traduções do Kardecpédia, e logo mais eu vou ter ele em formato EPUB, para ficar mais fácil, que é o formato que a gente lê no celular, que lê no Kindle, né? Então, quem quiser, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, que é nesse número que acabou de passar aí, mas está aí no final desse bannerzinho, e eu posso mandar, e vai pelo WhatsApp mesmo, tá? E aí pode fazer, você tem um tablet, então abre ele no tablet e faz ali as marcações. Eu não vou alterar o texto, eu faço edição porque estou juntando todos num arquivo só, para ficar mais... Tá aí, ó, o número é 45, 5 vezes o número 9, 3608. Você manda uma mensagem, coloca seu nome, de onde você está falando, diz assim, manda o arquivo do texto que vai ser estudado depois do Livro dos Espíritos, e aí eu mando para facilitar a vida, tá certo? Vai em EPUB, vou fazer também em PDF, que é o link que quiser em PDF, também mando, quem quiser imprimir, pode ficar mais fácil de imprimir, e fica ali para facilitar realmente o estudo. Como está lá no Kardecpédia, é gratuito, né? Também tem para baixar a edição do Evandro Noleto Bezerra, da Revista Espírita, lá no site da Federação Espírita Brasileira, então é algo que não vejo nenhum problema eu copiar e editar para facilitar a vida da turma, que está aberto aí para baixar de graça, tá? Então, não vejo nenhum problema jurídico nesse aspecto. Tá bom, pessoal? Então, já faço esse apelo para você baixar ou pede aí para mim, que eu mando, ou acompanhe pelo Kardecpédia. A vantagem é que vai estar tudo num arquivo só, tanto se você quiser imprimir, quanto se você quiser ler no celular, ou ler no tablet, ler no computador, fica a seu critério. Tá bom? Acredito que a Mauri vai querer, né, Mauri? Pode mandar o primeiro para mim? Manda o primeiro arquivo, que eu já vou baixar ele aqui no meu Notas. Eu comecei a editar, né? Então, você pode baixar no e-book, no iBook, e ler no iPad. Que é onde eu leio também. Né? Depois a gente passa as orientações, como é que faz, tal. Né? Sim. Muito bem, então vamos lá. Poder oculto, talismãs e feiticeiros. Nós já vimos 3 questões, e a questão é a seguinte, existem pessoas, né, para não dizer quase toda a população da Terra, inclusive entre vivos e mortos, isso é uma informação muito relevante, que acreditam que determinados objetos teriam poder.
que determinadas pessoas teriam poder, um poder diferente. Então, a meia da sorte, a cueca da sorte, né? A caneta da sorte. Então, a pessoa pega um objeto, esse objeto faz a pessoa incorporar, né? Como a gente fala no popular. E o que Kardec está analisando aqui, principalmente nessa questão desse poder oculto, talismãs, coisas, objetos e feiticeiros, pessoas, isso existe? E se existe, é uma condição natural ou é algo que pode ser adquirido? Como é que isso, primeiro, existe, né? E segundo, como é que isso funciona? E nós já vimos, e aí a gente vai ler aqui as questões para lembrar, que assim, os objetos em si, eles não têm poder oculto nenhum. Mas isso existe? Isso existe? Tanto que existem pesquisas demonstrando, e pesquisas feitas em universidades, demonstrando que um objeto ele pode ser magnetizado e uma pessoa pode, pegando este objeto, ela entrar num transe hipnótico, num transe epilético, e assim sucessivamente. Inclusive, o Mesmer, que é o pai do magnetismo, como nós conhecemos, ele magnetizava as árvores, e aí o paciente chegava, tocava nessa árvore e entrava numa crise. E essa crise promovia curas em certas doenças, tá? Não vou aqui entrar nos detalhes, porque não é o nosso tema, mas só para demonstrar que o fato, de fato, existe. Essa ficou bom. O fato, de fato, existe. Né? O que Kardec quer saber esses talismãs, esses objetos, eles têm poder oculto? E aí já começa a ficar muito claro, não, que é algo do magnetismo. Isso é do magnetismo, e se é do magnetismo, não tem nada de oculto, não tem nada de esotérico, não tem nada de fantástico, de miraculoso. Do mesmo modo, determinadas pessoas têm essa capacidade magnética um pouco além, um pouco acima do comum de qualquer ser humano. Isso por quê? Porque as pessoas possuem essa capacidade magnética. Tá? E qualquer dúvida, eu sugiro a leitura, assim, bem devagar, entendendo mesmo, do capítulo 14 do livro A Gênese, que é fluidos ou dos fluidos, dependendo da tradução. Tá? A Mauri quer comentar alguma coisa antes da gente reler as questões? Relembrando o que a gente viu na semana passada? Olha, a gente sabe que esses tais talismãs são eleitos, né, pelas pessoas, e eles tomam as formas mais inusitadas, né? Desde crucifixos até objetos que vão à parede, que se penduram no pescoço, que se põem nos dedos, roupas, como você já falou, a cuequinha da sorte, e por aí vai. Esse assunto aqui é deveras importante, eu acho que também num dos focos principais da doutrina dos espíritos, que é tirar esses véus da nossa frente, né? Olha, não se detenha nessas coisas, meu jovem, né? Não são esses objetos materiais de que se valem os espíritos evoluídos ou aqueles sérios, quando querem transmitir alguma coisa, quando querem trazer algum benefício, né? Eles não precisam se valer disso. Sabemos que tudo transita num outro aspecto, por uma outra via, né? Apesar de reconhecermos que existe no campo do magnetismo, como você bem descreveu, essa presença, né? essa forma de estar ali nos objetos, esses fluidos. Mas isso é papo para um outro assunto, um outro foco. Perfeito. E o título fala em poder oculto, quer dizer, essa capacidade, né, essa coisa que determinados objetos, determinadas pessoas. Aí a palavra que comumente se usa, talismãs, e para os objetos, e feiticeiros para as pessoas, ou bruxos, tudo mais, dependendo da região.
E um terceiro tema que ele vai entrar aqui também, principalmente na última questão que nós analisamos, que é a 553, é a questão das fórmulas. Tá? No movimento espírita, no nosso quintal, a ideia de talismãs realmente quase não se tem, quase, tá? Quase. E por que quase? Porque como nós estamos falando de coisas, de objetos, existe uma coisa no movimento espírita que as pessoas, às vezes, até como olham como uma coisa mágica, que vai resolver problemas e tudo mais. Sabemos, e a experiência demonstra que realmente essa coisa, ela traz esses efeitos, porém, o grande problema é você magificar aquilo, que é a questão da água fluidificada. Né? Então, as pessoas pegam sua garrafinha de água e colocam aquilo como se fosse uma coisa mágica. Não, é água magnetizada. Então, o segredo está no magnetismo. A água será sempre água. Quando ocorre a sua magnetização, pode, inclusive, ter a alteração das propriedades da água. A água muda de gosto, a água muda de densidade, muda de cor. Isso, experiência tem demonstrado isso. E aí, realmente, os fluidos magnéticos, os fluidos humanos animalizados, como Kardec e os espíritos chamam, estarão na água. A pessoa que consome aquela água, que ingere aquela água, esses fluidos também irão atuar sobre o corpo da pessoa. Mas não é a água pela água. Né? E no caso dos feiticeiros, temos os médiums, né? Que são pessoas que conseguem produzir tanto os fenômenos anímicos quanto os fenômenos mediúnicos, ou também os fenômenos medianímicos, né? Mediúnicos e anímicos, medianímicos. E aí também ocorre esse endeusamento de pessoas como se elas fossem seres sobrenaturais, né? Como se fenômeno fosse sinônimo de moral. Então, aquele médium que promove fenômenos fantásticos, espetaculares, assim, que chamam a atenção, seriam pessoas divinas abençoadas. Coitado, né, Maria? Não sabe eles que, tirando um ou outro, ganharam mediunidade para pagar a conta. Tudo lascado, tudo arrebentado, né? Aí, quanto mais... Lembra a história? Mais se dará de quem mais deve? É isso aí. Faz lembrar que quanto maior o risco, maior o ganho. Mas também pode ser maior a perda. Total, né? E aí, o último tema que Kardec tratou, dentro dessas 3 questões, é o das fórmulas, né? E aí podemos citar o exemplo dentro do nosso meio, que às vezes o pessoal lê isso aqui, passa e diz, mas isso aqui a gente não lê isso aqui não, a gente não acredita essas coisas não. Você só mudou o nome, filho. Né? Ou só substituímos os talismãs e feiticeiros. E ele vai falar das fórmulas, que é, por exemplo, a questão de como muitas vezes se faz a prece, ou se compreende a prece no nosso movimento. Então, a prece começa se fazendo assim. Depois, primeiro a gente incorpora um doente terminal, aí, Senhor, olha por nós, né? Quer dizer, isso é uma fórmula sacramental. E aí Kardec vai chamar a atenção desse ponto também. Quer dizer, existe algum poder oculto numa fórmula sacramental? Quer dizer, fazer a prece deste ou daquele jeito, desta ou daquela posição, com esta ou com aquelas palavras, isso faz com que a prece seja mais forte? Eu conheço uma casa espírita, não sei se você conhece, que tem gente que gosta muito da água fluidificada lá, porque o pessoal, como tem uma horta bem bonita no fundo do centro, coloca ali, às vezes, um alecrim, coloca ali um matinho e a água fica com um gosto muito legal, né? Aí o pessoal gosta da água fluidificada desses centros, que essa água é mais, né, diferente. Já ouvi falar. Hã? Já ouvi falar dessa casa. Já ouviu falar, né? Já aí conheço, o povo lá conhece, né? Então, quer dizer, porque só que o pessoal olha lá dentro do jarrinho, tem lá um matinho que daí eu gosto, é refrescante, a gente vai, às vezes, vai lá fazer palestra, né? Tá aquele calor,
Então, bota aqui essa aguinha frutificada que ela é boa. Não, é pelo gostinho mesmo do matinho que está lá dentro. E é boa para a saúde. Esse é que é o detalhe, né? Então, é achar que este ou aquele objeto, esta ou aquela fórmula, esta ou aquela pessoa tem um poder oculto que faz ser maior, mais que os outros e tudo mais. E Kardec vai demonstrar que, olha, existe. Porém, não é o objeto em si, não é a pessoa em si, não é a fórmula em si. É o que está por trás que faz com que o objeto, a fórmula, a pessoa, tenha uma capacidade diferente. Aí o magnetismo explica isso muito e muito bem, então, tirando do miraculoso, do esotérico, do fantástico, e colocando no mundo da natureza, coisas naturais. Tá? Então, só para a gente lembrar, pergunta 551, pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, e a gente já viu isso nas questões anteriores sobre os pactos, eu quero lascar o Amauri, eu quero ferrar com a vida dele, porque eu estou com raiva dele. Aí o Zequinha da esquina também, que é um mau espírito, está com raiva dele. E eu digo, Zequinha, me ajuda a resolver, a satisfazer essa pendenga. O Zequinha disse, vamos lá, você não gosta dele, eu também não gosto, vamos nós dois se juntar aqui. Então, os dois se juntam, a ideia de pacto seria essa, né? E aí eu quero fazer o mal ao Amauri. Eu posso? Eu consigo? Aí a resposta, não. Deus não o permitiria. E aí, só lembrando uma questão que fizemos na semana passada. Tá, mas acontece, Enzo. Mas acontece. Tanto que a questão 552, assim, quando a gente lê, parece que tem uma contradição. Né? Lembra? Com essa primeira. E aí é só ler a questão com atenção. Eu quero fazer, eu vou lá, eu consigo fazer porque eu quero? Não, Deus não permite. Tá, mas e por que eu consigo fazer? Porque o Amauri precisa dessa experiência. Esse é mas o ai motivo. De quem traz a experiência, né? A necessidade do escândalo, mas ai daquele que traz o escândalo. Por isso é melhor perdoar enquanto está com a maioria a caminho, para que não aconteça coisa assim mais complicada comigo, porque eu estou plantando isso. E plantando, vai colher, não adianta. Então, aí a 552, só para a gente lembrar, é isso que eu acabei de comentar, que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar. Algumas pessoas dispõem de grande poder magnético, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos. Isso quer dizer que um espírito bom, que está encarnado, que é um homem bom, tendo o mesmo poder magnético, não vai dar um mau uso para o poder magnético. Pegar um cara como Chico Xavier, né? A quantidade de milagres que aquele homem produziu, né? Via mediunidade, quer dizer, era um espírito que encarnado tinha uma capacidade magnética muito maior que as outras pessoas, por isso ele conseguia fazer o que fazia, né? Só que sempre para o bem. Não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. E onde é que eu posso estudar, então, as verdadeiras leis da natureza? Na ciência. Na química, na física, na biologia. Mas eles não acreditam nos espíritos. Bom, porque eles não acreditam, quer dizer que não existe? Boa parte do que hoje os cientistas provam e demonstram não se acreditava sequer que existia há 200, 300 anos. E hoje está lá demonstrado. Provado, dependendo da área do conhecimento. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, Kardec está dizendo que se eu conhecer as leis que regem a natureza, se eu conhecer as leis que regem o magnetismo, eu vou entender todos esses fenômenos. E aí eu vou entender que não é tal objeto que tem o poder. Tem relatos, e eu já tive a oportunidade de ver isso, né? Você vai na Igreja Católica e na hora da comunhão, as hóstias estão luminosas. E aí a pessoa ingere a hóstia e o interior dela vai se iluminando.
Do mesmo modo que você vê a hóstia iluminada, tem pessoas que pegam a hóstia, e na hora que pegam, e enquanto elas levam para a boca, a luz desaparece. E ela consome a hóstia e não tem alteração nenhuma. E aí você observa quando a pessoa retorna para o seu banco, seu cantinho lá, onde ela estava sentada, aquela que a hóstia foi iluminando seu corpo, ela está em profunda oração. Enquanto que aquela outra, você começa a olhar, dá para até ler os pensamentos da pessoa. Ela está com muita raiva de alguém, ela está muito chateada, ela está, sabe? Ou ela está carregando muita culpa e não está sabendo lidar com aquilo, ou às vezes está num problema psicológico muito grave, problemas obsessivos graves. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma situação dessa. Quando eu saí, os espíritos estavam ali todos fora, aguardando e acompanhando a pessoa, né? Então, não tem objeto mágico, né? O que tem é uma explicação magnética. A hóstia, ela é um objeto sagrado dentro da crença da doutrina católica, e as pessoas oram pensando na hóstia como o corpo de Cristo. Você tem toda uma questão de crença religiosa, então os pensamentos das pessoas que realmente estão ali compartilhando daquele momento com fé, né, o seu pensamento é direcionado para aqueles objetos, e aquele objeto absorve os fluidos magnéticos daquelas pessoas, porque vão criando esse efeito luminoso, né? Isso é extremamente interessante, né? E aí, na 553, eu já passo para você comentar um pouco mais alguma coisa, Mauri, relembrando tudo isso. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor da vontade dos espíritos? Então, eu vou fazer uma coisa para que eu mando no espírito, ele faça o que eu quiser. Então, faça aqui uma fórmula e o espírito vai me obedecer. Resposta, e é bem interessante. O efeito de torná-las ridículas se pretendem de boa fé. No caso contrário, quer dizer, de má fé, são velhacos que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera ilusão. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Lembra o exemplo que eu dei há pouco? Lá no caso da Igreja Católica, na hóstia, as pessoas que estão com fé, o seu pensamento embebido dessa fé vai até aqueles objetos, e aí sim, os objetos absorvem aqueles fluidos, e absorvendo os fluidos, eles produzem esses efeitos. Então, não é o objeto em si. Aí você pode perguntar, mas os objetos absorvem fluidos? Sim, absorvem. Tanto que eu dei o exemplo do que o Mesmer fazia, certo? E isso é um fenômeno do magnetismo conhecido, muito bem explicado, tá? Quer comentar mais alguma coisa, meu querido, antes da gente dar sequência nas questões? Aliás, eu acho que a palavra-chave nisso tudo é sempre voltarmos. Tem mais alguém querendo entrar na conversa aí? Tem Alex? a mulher aqui do celular. Aqui também. Mas que falatório. A palavra-chave, Enzio, é a seriedade com que se deve sempre buscar desvendar as coisas que temos à nossa volta. Perguntar-nos sempre, né, o fim útil que aquilo tenha, qual o resultado moral, o caldo moral que sobra das escolhas, que no final é para onde nos dirigimos, e acho que por uns bons milhares de tempos é o que nos espera, sermos moralmente melhores, né, porque somos importadores daquelas debilidades terríveis, né, tal qual o egoísmo e o orgulho, esses flagelos que nos acompanham. Então, tudo que possa concorrer para que a gente retire véus, encontre um fim útil, e aí nós vamos desaguar naquilo que Kardec recomendou quando começou a trazer a doutrina dos espíritos. É preferível
recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Porque, se pensarmos só um pouquinho, vamos ver que todas essas mentiras das quais nos dispomos, nós vivenciamos, essas inverdades que nos abraçamos no dia a dia, vejamos só o descaminho que promovem. A crença nesses tais talismãs, nessa visão, digamos assim, inadequada do que seria tudo ser fruto do pensamento. Então, se você tem um bom pensamento, ele dá forma, a vontade de movimento e a coisa se materializa. Então, tudo tem o seu nascedouro e tudo se emana a partir dessa vontade mais sincera, profunda, né, a partir daquela força moral irresistível que você possa emanar aquilo que deseja. E, logicamente, que se pensamento, né, se espírito é exatamente essa inteligência, a fonte desse pensamento, é aí que reside tudo, né? E esse intermediário seria o último a se valer a espiritualidade para passar algum recado. Então, atribuir a esses talismãs, a objetos de materiais, sejam lá quais forem, com o objetivo que tiverem, seja um crucifixo que suscita a lembrança de coisas divinas, seja a água fluidificada que lembra a cura e que lembra também a caridade inesgotável, o amor inesgotável da divindade. Olha, precisamos compreender as coisas na sua origem. E aí, se há alguma dúvida, tem a ciência. Foi no meio no qual a doutrina dos espíritos nasceu, foi exatamente com a experimentação. Kardec nos colocou sempre essa forma. E é por isso que a ciência ajuda a desvelar. Só que com 2 pontos, Enzo, a gente já traça uma reta. E se você prolongar a reta para trás e para frente, você vai ter um histórico e você vai ter a consequência desses 2 pontos unidos e que produziram essa reta. Os outros pontos vão estar sobre esta reta. Então, imaginar que todas as vezes que nos detemos a pensar com a ciência e como sendo o recado das leis da natureza, e como sendo o recado de que a grandeza divina é tamanha, que mostra, que prova que tudo na natureza se encadeia, podemos saber sim, pressentir sim, né, de antemão, não a ciência irá comprovar, mas nós podemos nos pautar sim nessa fé na divindade, na crença desse mundo que nos rodeia e que faz tudo se encadear, o caminho seguro para a gente seguir. Então, termos essa convicção de que estamos compreendendo, nesse caso particular, dos talismãs, né, de que é mais uma dessas tais coisas pueris que nos envolvem e que nós temos aqui a oportunidade agora de ir dissecando, esmiuçando, né, e melhor compreender. Perfeito. Muito bem. Então, o Kardec fez essa pergunta sobre as fórmulas e tudo mais. Ele disse assim, olha, não tem fórmula cabalística. Tudo está no pensamento. E como você muito bem lembrou, o que a gente aprende lá no livro 14, no capítulo 14 de Agentes, sobre os frutos, foi ideal que o pensamento dá forma, a vontade de movimento e a moral a qualidade. Então, essa é a base de tudo. Né? Então, o pensamento de um bom espírito, o seu magnetismo é um magnetismo de alta qualidade. Tá? Então, se ele pegar um objeto e ele orar, ele pensar, ele imaginar, seja lá o que for, que o pensamento dele, transmitindo esses fluidos, ou através desses fluidos, chegue a esse objeto, e ele entregar esse objeto para alguém que acredita nisso, a pessoa vai absorver esses fluidos
e vai acreditar que é um objeto. Porque ela acredita nisso. E aí Kardec pergunta assim, na 553, mas alguns espíritos não têm, por vezes, ditado, ensinado, explicado, eles próprios, fórmulas cabalísticas? Os próprios espíritos não têm dito, ó, faça assim, faça assado, desse jeito, para frente, para trás, isso, aquilo, outro. Então, quer dizer, os espíritos não estão dizendo? Então, não é a doutrina dos espíritos? Então, era para, se eles estão dizendo que tem, né? Então, era para ser parte da doutrina. Aí os espíritos respondem, efetivamente, vírgula, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas, ou prescrevem a prática de atos, por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Mas ficais certos de que são espíritos de que vós outros, de vós outros, escarnecem e zombam da vossa credulidade. Então, vamos lá. Olha, realmente tem espírito que diz, ó, faça assim, faça assado, tal. Aí você vai acreditar que você faz. Aí ele diz, ó, tem espírito que faz? Tem, mas pode ficar certo. Depois vão ficar rindo da tua cara. Depois vão ficar tirando sarro, vão zoar contigo. Em tese, se eles fossem responder isso hoje com a linguagem dos jovens, né? Seria assim. Tem até uma expressão nova que o pai diz, que eles diz assim, olha ele lá. Né? Quando vão zoar com alguém, quando alguém faz uma coisa assim, que causa risadas, né? Aí a expressão hoje do momento é, olha ele lá. Né? Então, seria assim, tem um espião do outro lado e ensina mesmo que você faz assim ou faz assado. Porém, depois vão ficar, ó, olha ele lá. Né? Então, só que aí a gente tem que levar em conta um ponto que o próprio Kardec, em outros momentos, vai analisar. Que aqui ele está falando como é que a coisa é, na sua essência, para a gente entender, é livro dos espíritos, trabalhando a base. Só que nós aprendemos, na própria doutrina espírita, com Kardec, que os espíritos superiores, eles respeitam a nossa capacidade, né? E eles não vão forçar uma transformação. Então, muitas vezes, eles vão trabalhar realmente com aquilo que nós acreditamos, para ir progressivamente nos conduzindo para o esclarecimento que a doutrina nos oferece. Né? Então, isso é algo, assim, extremamente importante. Para nós que já estamos estudando a doutrina espírita, é que não faz sentido. Já sabendo disso, né, adotar as fórmulas e as práticas como regra, ou tem que funcionar desse jeito, ou tem que funcionar daquele jeito. Então, vamos pegar um exemplo, Maria, depois eu quero te ouvir. Uma das coisas que os espíritos nos sugerem é que quando formos orar, assumamos uma postura de humildade perante Deus, né? E de respeito perante os espíritos superiores. De humildade e respeito. Então, conheço muita gente mesmo, assim, bem esclarecida, que na hora que vai fazer suas orações, se pode, né, fica de joelhos. Né? Fica de joelhos. Outros, além de ficar de joelho, baixam, né, o máximo, encostam a testa no chão. Certo? Os muçulmanos fazem assim. Eu convivi com muitos muçulmanos, e eu perguntava, por que orar dessa forma? E a resposta é, que é o máximo que eu consigo demonstrar a minha humildade perante Deus na hora de conversar, comungar com Ele. A pessoa sabia o que estava fazendo. E os espíritos nos orientam dessa forma. E aí eu lembro que eu perguntei, tá, e se por acaso eu tiver um problema de coluna, com problema de joelho? Aí ele diz assim, olha, se você não puder fazer, se você não pode se abaixar, fique em pé. Se você não pode, e se você tiver dificuldade de ficar em pé, pode puxar uma cadeira. Coloca a cadeira aqui e se sente.
e baixa o pescoço. Se você tem problema no pescoço e não consegue, baixe você. Mas não precisa. Isso aqui é um sinal que a gente faz quando a gente pode. Se eu não posso, não estou proibido de fazer. Aquilo para mim foi muito interessante, sabe? Por quê? Porque eu, dentro do movimento espírita, vejo muitas pessoas pegando o exemplo da prece, que diz assim, tem que fechar os olhos. Tem que juntar a mão. Tem que fazer aquilo. E se não fizer, as pessoas olham assim, torto para você. Então, quer dizer, naquele lugar tem que ser daquele jeito, vira um ritual. Sai do bom senso e vira um ritual. No caso lá dessas pessoas que eu falei, que eram, no caso, muçulmanos, eles faziam porque eles entendiam o que estavam fazendo. Era a forma que eles compreendiam de demonstrar o máximo da humildade que eles conseguiam para Deus, né? Então, dentro da crença, isso não é um ritual, é algo que é uma forma de expressão, mas não é obrigação. É imposto por alguém. É a própria pessoa impondo-se a si mesma, porque faz parte de como ela se expressa. Então, veja a diferença, né? A diferença entre uma coisa e outra. E no nosso caso, né, no nosso quintal, no movimento espírita, isso não faz o menor sentido. Porque aquele primeiro texto que nós estudamos, que está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletando as preces espíritas, se pegar os 2 capítulos anteriores, que falam sobre pedir e obter, né, bater e abrir-se-vos-á e tudo mais, e o início desse capítulo, onde Kardec vai falar sobre a prece e o porquê, como é que é e tal, ele deixa isso muito claro. Ele deixa isso muito claro. Tá? E aí, o que é que você me diz, meu querido? Olha, que entre o pedido e a concessão, no caso de pedir e obtereis, bater e abrir-se-vos-á, Emmanuel nos diz que entre o pedido e a concessão está o proveito. Então, não é por aí, né? A gente sabe que a demonstração, voltando a falar especificamente de humildade, por exemplo, a eficácia da prece. Bom, a quem você quer demonstrar humildade? A quem você quer sentir que com a humildade você se conecta mais e melhor? Com você mesmo. Então é entre você, o espelho, é entre você e a divindade. É entre você e a sua consciência, que está dentro de você, que é a própria divindade. Então, demonstrações externas podem servir, podem se prestar, sim, a estender um convite a quem esteja do lado, a quem esteja vislumbrando. Como é o caso, como a gente vê, né, de alguns povos que têm esse hábito. Está errado? Lógico que não. Agora, fazer disso a trincheira última, o objetivo máximo, não. Você pode ter, no caminho da sublimação daquele valor de humildade, olha, pode passar por você fazer uma porção de gestuais. E depois que você, naquele gestual, se localiza melhor, materializa melhor para você, vislumbra intimamente, isso te ajuda? Bacana, se isso ajuda o seu irmão do lado, olha, há uma demonstração, sim, é um caminho. Isso tudo tem seu valor. Isso tudo é convidativo. Mas a gente está aqui para entender que somos espírito e temos, sim, que fazer o encaminhamento de tudo, né? Já que estamos aqui nos preparando para retornar à espiritualidade, e nesse retorno temos que saber o que é que nos espera. Olha, tudo transita pelo pensamento. Quando a gente chegar lá, não vai ter, olha, eu vou me curvar, vou juntar as mãos, vou estender corretamente, como dizia certos centros espíritas, né? Então, vai ter o quê? O trânsito
pensamento, é exatamente a pureza da coisa. Como é que estão as coisas aí dentro? É ali que a gente tem que ir. E o Espiritismo, né, uma vez mais me permito repetir, está aqui para mostrar para a gente que existe uma fonte de tudo, existe uma destinação pura para tudo, e que no meio disso tudo, a gente, na necessidade de materializar aos nossos olhos, de dar percepção aos 5 sentidos, né, a gente vai criando essas coisas que exacerbadamente tornam é uma dessas tais coisas que fazem o apego à matéria acontecer. E a gente está aqui para fazer o exercício contrário, de nos desapegarmos da matéria. E quando a gente faz a coisa transitar, né, do íntimo, é ali que a gente está passando o recado. É ali que a gente está constituindo esse espírito melhor a passos largos. A gente pode chegar lá mais devagarinho? Pode. Então você vai continuar acreditando na água fluidificada, no crucifixo, no oratório dentro do quarto, né? Em certos gestuais que fazem você acreditar que daquela forma você se conecta melhor com a divindade, que você vai ter a ajuda, né, que está ali simbolizada nas energias que trazem aquele crucifixo, que trazem aquele talismã, né? Agora, a gente pode pegar atalhos. E esses atalhos é exatamente isso que o Enzo veio trazer. Lógico, Kardec trouxe antes, né? Muito bem. Então, até aqui dá para a gente ver o seguinte, que fórmulas existem? Existem. Talismãs existem? Existem. Feiticeiros? Existem. Mas não é que eles tenham um poder oculto, não é algo que torna que esse objeto é por ele mesmo algo sobrenatural. Não, a ciência do magnetismo explica isso como um fenômeno natural. Então, por exemplo, eu já li alguns estudos e já vi algumas situações, presenciando assim, alguns fenômenos, onde as pessoas usam cristais, né? E é um objeto que ele tem uma capacidade de absorção magnética incrível, incrível. E aí aquela pedra, aquele cristal, depois ser usado para curas, certo? E produzir, a cura ser produzida. Então, a pedra é somente um condutor, serve como um condensador, né? Vamos falar dessa forma. Então, você começa a entender o fenômeno, você diz, não, isso é magnetismo. A pessoa magnetizou a pedra, depois a pedra foi colocada lá em cima de onde seria... botou lá no estômago da pessoa e a pessoa melhorou do problema no estômago. Então, a pedra é mágica. Não, é simplesmente um condutor de fluidos magnéticos. Simples assim. E aí você desmistifica tudo isso, que é o que a doutrina espírita fez. Desmistificou mediunidade, desmistificou fenômenos anímicos, desmistificou fenômenos sobrenaturais, maravilhosos, fantásticos, colocando tudo de modo muito simples e natural, né? E aí, na pergunta seguinte, a 554, não pode aquele que... Eu gosto daqui, né? Porque o pode ele consegue ou ele tem permissão? Primeira coisa que a gente tem que ver isso, né? Não pode aquele que, com ou sem razão, né? Com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair, quer dizer, então é conseguir. Então, aqui o pode quer dizer, será que aquele que, com ou sem razão, confia na chamada virtude de um talismã, conseguir atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Nós já vimos nessas questões mesmo aqui desse capítulo que o que atrai a simpatia dos espíritos é a nossa, no caso dos bons espíritos, são os esforços em sermos melhores, certo? É a intenção em ser melhor, porque melhor ainda nós não somos.
né? Mas pelo menos essa intenção com esforço faz com que os bons espíritos simpatizem conosco, quer dizer, sintonizem conosco. O contrário não funciona, tá? Então, se você intenção de fazer o que não deve e o esforço para fazer o que não deve, você vai sintonizar com a outra galera, né? E não é nem eu não quero, não tem eu não quero, é da lei de simpatia, da lei de sintonia. Não tem escapatória. E aí a pergunta é essa, mas espera aí, tá, tudo bem, eu acredito que essa caneta, né, ela é uma caneta mágica, eu só preciso esfregar aqui na cabeça, primeiro eu esfreguei ela no livro, né, esfreguei, aí o campo magnético do livro passou para a caneta, né, é tanto que eu encosto nos papelzinhos, atrai, então atraiu um campo magnético, aí eu esfrego, aí aquele campo magnético do papel, aí eu boto aqui na testa, esfrego, e vai dar dor de cabeça. Né? Mas aí o campo magnético da caneta vai passar para cá, e o conhecimento que está aqui da caneta, porque a tinta não tem energia na tinta, então a tinta vai para o papel. Então, na hora que eu esfrego, essa energia da tinta ali vai para a caneta e para aqui, e vai passar o conhecimento, a energia da palavra, vai passar para o meu cérebro, e eu vou aprender isso aqui. Eu acredito que é assim. Tanto que eu fui fazer a prova e eu acertei a questão. Funcionou. Então, acredito que a caneta é mágica. O conhecimento passa daqui para cá pela caneta. Como é que eu sei qual foi a parte que eu tinha que riscar aqui com a caneta assim, né? Para coisar, para passar. É porque eu li antes. Ah, você leu antes. Tá bom. Tá bom. Esse é o ponto. Não importa se a pessoa acredita ou não acredita, por isso que é com razão ou sem razão. Mas eu posso atrair os espíritos, por exemplo, usando um talismã, acreditando, né? Mas com razão ou sem razão, não importa se eu sei ou se eu não sei. Resposta: é verdade, ponto e vírgula. Então não é verdade, ponto final. É verdade, ponto e vírgula. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. É verdade. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Vou repetir. Os espíritos são atraídos? São. Mas eles são atraídos não pelo objeto em si. Calma que a gente tem um ponto importante para tratar aí. Mas eles são atraídos pela pureza das suas intenções e da elevação dos sentimentos. Esse é que é o ponto. Ora, já eu comento um negócio que acontece, viu, pessoal? Aí nós vamos entender por que acontece. Ora, raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Ele quer dizer que a maioria das pessoas, por mais simples que elas sejam, que for usar um talismã, uma fórmula para atrair os espíritos, ele não está pensando numa questão moral. Ele está numa questão material, qualquer que seja ela. E aqui, pessoal, questões materiais, não estamos falando só de dinheiro. A cura do corpo é uma questão material. Só lembrar disso. É a cura do corpo. O corpo é matéria. Até mesmo falando perispírito. Perispírito é matéria. Então, são questões materiais, não morais. Moral é do nosso comportamento. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escarninhos, aqueles que vão zoar contigo. Bom, então, pode acontecer?
a pessoa usar uma fórmula, um talismã, chamar o espírito atender? Pode. Só os maus espíritos respondem? Não. Porque lembra que determina a intenção, né? E a elevação do sentimento. Então, uma pessoa simples, por isso que, como eu disse aqui no final, independente se sabe ou se não sabe, vai demonstrar inferioridade de conhecimento. E também inferioridade moral, porque, primeiro, ele não sabe o que está fazendo, e segundo, geralmente vai ter relacionado com questões materiais. Quando os espíritos respondem, e se for, por exemplo, que aí é a questão da dúvida, um bom espírito pode responder um chamado desse? Pode. Porque, lembra, é pureza de intenção e de sentimento. Então, você pega uma pessoa que realmente não tem conhecimento, ou é aquela pessoa que mesmo cheia de boas intenções e cheia de pureza de coração, né, seus sentimentos, ele usa lá o talismã, ele usa lá o ritual, porque é o que ele acredita, porque é o que ele aprendeu. Os bons espíritos vão atender não pelo ritual em si, não pelo talismã, mas pelos sentimentos e pensamentos e intenções desta pessoa. E se um espírito ele responder baseado no objeto, certo? É porque ele realmente não tem conhecimento, mesmo sendo espírito, mesmo estando no mundo espiritual, ele não tem conhecimento nenhum, e ele ainda acredita naqueles objetos, naqueles rituais, naquele talismã. Então, não é pelo poder do objeto, é pela crença do espírito. É isso que Kardec nos esclarece, nos traz. Nós já tivemos a oportunidade de acompanhar em reuniões de desobsessão essas situações, onde objetos são trazidos, onde situações são criadas, extremamente assim, num cenário bem material, e os espíritos ali agirem conforme aquele ambiente, né? Aquele espírito que foi cristão, por exemplo, e ele está ali atacando, digamos que ele foi um judeu, não vamos falar de cristãos, foi um judeu que agora está perseguindo os espíritas porque odeia Jesus. Então, eu já vi numa reunião a criação estava ali um espírito conversando através do médium, né? Extremamente irritado, bem brabo com os espíritas, com o Cristo, e de repente os espíritos que coordenam a reunião mudarem o ambiente da reunião e reproduzirem como se fosse o local onde a pessoa vivia, e nesse local ter lá símbolos ritualísticos tradicionais e característicos do judaísmo. E aquele espírito, ele assumiu uma postura bem diferente diante daqueles objetos, daqueles símbolos. Ele se acalmou ali. E aí o doutrinador, o dialogador, uma pessoa extremamente sensível e com bastante conhecimento, né, foi esclarecendo que a fé que ele tinha naqueles objetos era a mesma fé que, por exemplo, os cristãos, em outros momentos, tiveram sobre outros objetos, e, em função disso, o mal que eles fizeram, né, matando pessoas, perseguindo pessoas e tudo mais, né? Como, por exemplo, a simbologia do fogo que purifica. Em função disso, você pega alguém que está perdido e coloca no fogo para purificar a alma da pessoa. E aí ele foi colocando, explicando isso, e o espírito acabou entendendo que a simbologia era muito da fé e da crença das pessoas. Então, não é que botaram lá o candelabro, né, de 7 braços, que relembra tradições de Salomão e Davi, e ele ali fez ele se acalmar. Não, é a crença que ele tinha no objeto, né, no candelabro não. Agora eu esqueci o nome daquele objeto que tem vários braços. Colocam-se velas, né? Certo? O Amor está tentando lembrar. Mas é esse mesmo, o pessoal de casa já deve ter lembrado, né? São os castiçais, né? Castiçais, mesmo. Mas no judaísmo, ele tem um nome específico para isso, né? Mas é o castiçal mesmo, que você segura. Então, ele tem vários braços, né, para colocar as velas. E aí o espírito, assim, quando ele viu aquilo, ele já assumiu toda uma postura diferente, porque aquela agressividade dele não era condizente com a presença daquele objeto, né? Então, a espiritualidade foi muito sábia nessa hora, usando a crença dele para que ele se acalmasse. E aí o dialogador pôde conversar com ele
de uma forma mais racional, vamos dizer dessa forma. E ele compreendeu. Então, não é o objeto que tem poder, mas é a crença da pessoa, tanto o vivo quanto o morto, que vai especificar esse poder sobre o objeto. Né? E aí, meu querido Amorim? Olha, me permita aqui reler, pensando só um trechinho da resposta que você já leu, para passar a minha prosa. Ora, Perfeito. muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar, né? Ter um alvo, um objeto, um objetivo, um fim mais material do que moral. Essa busca, né, de materializar, de dar um significado, desculpe, de dar um significado aos seus intentos, né, você vai buscar onde lhe seja possível. Então, se lhe é possível vislumbrar, avançar, de alguma forma, sedimentar o que você já tem. O seu ponto de partida para a divindade é sempre o mais importante. Por isso nos pedem os esforços de fazermos essa busca do autoconhecimento. Porque é dessa forma que a gente aprende a se situar, aprende a vislumbrar qual o nosso ponto de partida. Sem vislumbrarmos qual o nosso problema, sem vislumbrarmos como é que a gente sai da caverna, então não adianta, a gente tem que se debruçar e procurar a ponta do novelo, para a gente sair dessa caverna do Minotauro. Porque é dessa forma que a gente vai de forma possível. Então, se você consegue vislumbrar só através do talismã, então que seja esse o seu caminho. Mas que fique o recado. Você está substituindo o mato e entrando na capoeira. Vai continuar perdido. Você pode até ter um alento momentâneo, um encaminhamento momentâneo, mas o objetivo é que você compreenda como as coisas se dão a nível de espírito. Como é que você é, estando encarnado, sujeito às influências da encarnação? Ah, mas eu nasci na cultura tal, na cultura acolá, desse mundo no qual estamos vivendo, estamos envolvidos, e eu tenho as minhas responsabilidades envoltas a esse tipo de convívio que eu tenho, a esse tipo de herança cultural que trago. Pois bem, por isso é que eu digo que não é pecado, mas há que se encaminhar à compreensão, e nós já temos condições de fazer isso, pelo chamamento que nos fazem os espíritos, em toda a obra de Kardec. E aqui fazemos questão de relembrar, né? Chamar de obra básica faz pensar que existe uma outra que não é básica, que é mais profunda. Nós temos as obras de Kardec, né? E elas trazem por si só, sem pré-requisito de conhecimento. A única coisa que nos pedem é vontade. Olha, você tem que pegar a ponta desse novelo para sair da caverna. E a ponta do novelo está sendo estendida o tempo todo nessas 1000 e tantas questões oferecidas por Kardec, desde os prolegômenos, né, até as conclusões finais, até, enfim, as obras póstumas, tudo que adveio da doutrina dos espíritos tem esse objetivo, é de retirar véus e fazer com que a gente possa compreender, né, esse mundo tal qual ele é. Só isso. Olha, como é que as coisas são? Mas, Amaury, você está querendo me dizer que eu tenho que agora viver enquanto espírito? Não. Você pode pegar um atalho, entender como é que é todo esse processo, porque daí você vai dar passos mais largos, mais certeiros.
Então, ao entender que, mas isso é pecado, isso é feio, isso é inadmissível, ou como diz a música, é imoral ou engorda? É que diz a música do Erasmo Carlos? É ilegal, feio, imoral ou engorda? É ilegal, é imoral ou engorda? Nada disso. Tá tudo certo, como diz um amigo meu. Tá tudo certo. Desde que você não escolha essa como sendo a sua trincheira última, né? Olha, é aqui que eu tenho que fazer. Não existe nada melhor para ser feito, e nem de forma mais aguda, objetiva, né? Então, compreendermos que é exatamente na simplicidade do que nos pede, do que nos diz aqui a doutrina. Olha, tudo emana do pensamento. O pensamento dá a forma, a vontade, o movimento, e a moral, a qualidade. Então, se a gente buscar esse autoconhecimento, rapidinho você vai ver onde é que está a ponta do novelo ao qual você tem que pegar e ir puxando e saindo dessa caverna. E esse assunto aqui é mais um desses. Mas me inclinar para demonstrar humildade e fazer esse exercício está errado? Não está errado. Você só não pode achar que essa é a sua última trincheira, esse é o seu último reduto, esse é o seu ponto de segurança, onde você não precisa mais melhorar-se espiritualmente. A humildade, ela não vem no coração daquele que se inclina. Ela vem naquele que se destina, né? Faz acontecer a humildade de dentro para fora. É quando você manifesta empatia, é quando você sente a vontade de que o seu próximo esteja tão bem quanto você. É quando você se posiciona no lugar do outro de uma forma natural, né? Ligeira, ávida, eficaz, voraz, veloz, tanto quanto a gente tem essa avidez, essa ligeireza de dar respostas mal criadas, né? Do tipo, bateu, levou. Quando a gente vê a mesma ligeireza para responder, né? Com a caridade e tal, né? Aí sim está no caminho. Então, esse é o exercício, né? Então, é gostoso esmiuçar esses temas, né? Porque eles vão mostrando que, cada vez mais, primeiro, não se pede pré-requisito para estudar a doutrina espírita, pré-requisito intelectual e nem pré-requisito moral. De onde você estiver, você vai extrair da doutrina aquele passo seguinte. E é o que a gente está procurando fazer aqui. Muito bem, meu querido Amorim. Vamos dar uma olhada nessa próxima questão. E a gente só dá uma olhada, porque a gente já está no finalzinho do nosso programa. Pergunta 555. Tem a pergunta muito clara, tem a resposta do Espírito e tem um comentário de Kardec. Vamos dar uma olhada aqui. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Então, essas pessoas que naquela época eram chamadas de feiticeiros, né? O que seria isso, de fato? Porque, realmente, existiam essas pessoas, né? As pessoas eram conhecidas por feiticeiros, a Bíblia fala de feiticeiros, né? A história dos povos faz referência aos feiticeiros, desde os povos indígenas até aos povos mais ditos civilizados, né? Existiam essas pessoas com essa capacidade, né? São pessoas que seriam pessoas que teriam poderes extraordinários. Então, existem as pessoas? Existem. Mas elas teriam algum poder oculto? Bom, nós já vimos que o poder oculto, na verdade, ele não existe. O que existe é capacidade magnética. Então, como seria isso, então? Resposta dos espíritos. Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como seja o poder magnético ou a segunda vista. Os videntes.
Então, como fazem coisas que não são compreendidas, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos cientistas não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Aí Kardec comenta: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então, no nosso próximo programa, nós vamos retomar essa questão. Então, já peço para você fazer a leitura, tanto dessa como da 556, que talvez seja das mais importantes, essas duas, desse tópico, e pegar também a última questão do capítulo, que é 557, bênçãos e maldições. E aí depois nós vamos para o estudo dos processos de Mosini, que é aquele que nós comentamos no início do programa. E se você quiser ler editadozinho, depois manda uma mensagem para mim, que assim que eu terminar a edição, eu mando para você. Tá bom? Meu querido Amaury, temos aqui 8 minutinhos, suas considerações finais, para depois irmos para a prece, os agradecimentos finais. Olha, Enzio, a gente poder estudar da forma como estamos fazendo aqui, bem no sentido de esmiuçar, faz todo sentido enquanto a gente faz com seriedade, enquanto a gente busca fazer disso uma devida ponte para que seja útil em nossos dias, em nossas tarefas mais convenientes, mais adequadas, mais buscadas, a tal ponto do novelo a que me referi. Então, estar aqui dessa forma, buscando a compreensão disso, buscando não atrapalhar Jesus, não atrapalhar Kardec e os espíritos que trouxeram a mensagem, e fazermos a nossa parte. E por si só significa aquela tal pequena onda, né, da qual somos artífices para a propagação da doutrina dos espíritos. Então, de vez em quando tem uma onda maior, de vez em quando tem uma ondinha menor, mas sempre tem ondas. Nós recebemos a influência de outras ondas e assim vamos dando a nossa contribuição, achando-nos, né, aqui sempre partícipes disso que a gente colhe e daquilo que a gente sofre. Então, a gente procura fazer o melhor. Eu acho que é nessa direção que buscamos esses tais atalhos, ou eliminar esse andar de lado e olhar para o chão, como diz o poeta, que não convém, não nos cabe. Traduzir para qual idioma? Não quero, não estou conversando com a senhora agora. Às vezes eu estou gravando aqui, Amaury, e aí, sabe quando a idade vai chegando, a gente vai ficando velho, e aí a gente precisa tomar remédio, né? E tem que tomar remédio para a memória, porque a gente esquece de tomar o remédio. Aí eu botei aquela bolinha ali, que eu não vou falar o nome dela, porque ela vai rolar, ela me lembra de tomar remédio. Essa semana passada eu estava gravando e ela, Enzio, aqui está o lembrete, tomar remédio. Tomou papudo. Você a elegeu, agora, né? Agora, se você deu a divisa de general para ela, agora, né, tem que bater continência. Mas é isso, eu me sinto muito feliz, né? Mais uma vez termino falando que me sinto feliz de estar aqui fazendo o possível para não atrapalhar essas grandes figuras das quais nos beneficiamos tanto. E nessa questão dos talismãs, né? Essas bolinhas estão virando talismã dentro de casa, né? Porque você passa a lidar ela como se ela fosse uma pessoa. Daqui a pouco está brigando com ela.
Muito bem, meu querido Amaury. É uma grande alegria poder compartilhar com você esses momentos de estudar. Estudar Kardec sozinho, ele parece que escreveu de um jeito assim, porque tá só eu e ele ali estudando, é chato. É bom quando tem mais alguém ali estudando, porque ele vai dizer, né? Lá no Livro dos Médiuns, capítulo 29, das Sociedades das Reuniões, ele vai dizer que o Espiritismo tem que ser estudado de jeito sério, né? E o jeito sério que ele apresenta é com troca de ideias. Então, se tem troca de ideias, tem que ter mais gente. Tem que ter mais gente. E eu só gravo sozinho quando realmente vocês estão aí em compromisso, né? É o tal submeter o seu pensamento ao crivo da razão, né? E a razão de outra pessoa. Muito bem, então vamos agradecer mais uma vez ao Tavares por esse espaço que ele nos oferece aqui para podermos estudar, espaço virtual, né? E a você de casa que nessa noite de sexta-feira está aí com o coração apertado, coração angustiado, né? Vamos pensar um pouquinho nesse moço aqui, olha, deixa eu puxar aqui a imagem dele, né? Esse moço aí, que, como nós sabemos, não era bem esse o rosto dele, mas isso é o que tem na nossa memória ancestral, então usamos essa aqui mesmo, né? E quantas vezes esse rapaz, e nós falávamos isso no último sábado, lá no seminário da Fraternidade, o seminário tá no canal Esmiuçando Allan Kardec, quem quiser pode ir ver lá, né? Eu te conheço, você me conhece, e falávamos de modo, até um modo bem descontraído, de que, descontraído não quer dizer desrespeitoso, claro, né, mas descontraído, a intimidade que nós precisamos criar com esse rapaz, com esse menino, né? Na nossa idade a gente já chama de menino, né, Maurício? Esse menino chamado Jesus. Ele foi escolhido pelo Pai, por Deus, para vir ao planeta Terra e ser nosso guia e nosso modelo. E ele viveu como um homem, passando e agiu como nós conseguimos agir. Ele até comentava que eu entendia que Jesus era muito, muito maior do que ele se apresentou para a gente, porque senão, de fato, nós não conseguiríamos fazer o que ele já consegue fazer. E ele se comportou em situações que são as situações que nós vivenciamos no dia a dia, e ele nos mostrou como é que nós, ainda imperfeitos e frágeis, podemos viver. Então, se você está nessa noite de sexta-feira, ou em qualquer outro momento, está aí num momento de muita angústia, de muito sofrimento, em função da experiência difícil de ser enfrentada, aprende a conviver um pouquinho mais perto com esse rapaz, forma com ele uma amizade sincera, honesta, para que ele possa te ouvir e ele possa te fazer lembrar daquilo que ele nos ensinou. E você possa dizer, mestre, ou mesmo que ainda não se sinta confortável de chamá-lo de mestre, porque não consegue mesmo tê-lo como mestre, mas então diga, Senhor, o Senhor veio até nós, nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E eu ainda não consigo, sou muito frágil, muito apegado à matéria, muito apegado aos meus egoísmos, apegado ao meu orgulho, à minha vaidade. Tenho dificuldade de baixar a cabeça quando as pessoas que estão convivendo comigo me desrespeitam, ou, mesmo sem querer, me magoam. Eu tenho dificuldade de controlar a minha autoridade, o meu autoritarismo, a minha forma de agir. Isso é que é um mecanismo de defesa, um mecanismo de fuga das responsabilidades, de viver a simplicidade que tu viveu como ser superior, mas que foi para nos dar o exemplo. Querido mestre, fica conosco, mesmo com a nossa pequenez. E é dizendo isso que, como eu gosto sempre de enfatizar, muito obrigado, mestre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.